livro Respostas a Algumas Perguntas, de Abdu'l-Bahá, número 45, explicação do versículo do Kitab Aqdas. Não há associado para o alvorecer do mandamento na suprema impecabilidade. Diz o sagrado versículo: não há associado para o alvorecer do mandamento na suprema impecabilidade. Em verdade, ele é quem manifesta, ele faz o que deseja no reino da criação. Verdadeiramente, Deus reservou para si próprio esta condição inviolável, a ninguém permitindo dela compartir. Saibam que há duas espécies de impecabilidade, a essencial e a adquirida, assim como no caso de outros atributos. Por exemplo, o conhecimento essencial e o adquirido. A impecabilidade essencial é peculiar ao manifestante universal, pois é seu essencial requisito, e um requisito essencial não pode ser separado da própria coisa. Os raios são a necessidade essencial do Sol, eles são, pois, inseparáveis. O conhecimento é a necessidade essencial de Deus e é inseparável dele. O poder é a necessidade essencial de Deus e dele, portanto, é inseparável. Se pudesse ser separado, ele não seria Deus. Pudessem os raios se separar do Sol, este deixaria de ser o Sol. Se, pois, alguém imaginasse a possibilidade de se separar do manifestante universal a impecabilidade suprema, não seria ele o manifestante universal, carecendo assim das perfeições essenciais. A impecabilidade adquirida, porém, não é necessidade natural, ao contrário, é um raio da graça da impecabilidade que brilha do sol da realidade sobre os corações, concedendo às almas uma parte de si próprio. Embora estas almas não tenham impecabilidade essencial, estão, no entanto, sob a proteção de Deus, isto é, Deus as preserva do pecado. Assim, muitos dos sagrados seres nos quais não havia alvorecido a suprema impecabilidade foram guardados e preservados do pecado, entretanto, à sombra da proteção divina, pois eram os mediadores de graça entre Deus e os homens. Se Deus não os protegesse do erro, seu erro levaria as almas crentes a caírem no erro, e assim o fundamento da religião divina seria derrubado, o que não seria próprio nem digno de Deus. Em epítome, a impecabilidade essencial pertence sobretudo aos manifestantes universais, enquanto a adquirida é quinhão de toda a alma santa. Por exemplo, a Casa Universal de Justiça, se for estabelecida segundo as condições necessárias, com os membros eleitos por todos, tal Casa da Justiça estará sob a proteção e a guardiania de Deus. Se esta Casa de Justiça decidir unanimemente, ou por maioria, um assunto não mencionado no livro, sua decisão será guardada de erro. Ora, os membros da Casa de Justiça, individualmente, não têm impecabilidade essencial, mas o organismo da Casa de Justiça está sob a proteção de Deus. Isto se chama infalibilidade conferida. Em suma, disse que o alvorecer do mandamento é a manifestação das palavras. Ele faz o que deseja. É condição peculiar àquele santo ser, não podendo os outros participar dessa perfeição essencial. Quer isso dizer, como os manifestantes universais possuem certamente a impecabilidade essencial, o que deles emana é verdadeiro, está de acordo com a realidade. Não estão eles à sombra das leis anteriores. O que dizem é a palavra de Deus, e todo ato seu é um ato justo. Nenhum crente tem o direito de criticar. Seu estado deve ser o da submissão absoluta, pois o manifestante se ergue com perfeita sabedoria. Assim, pois, tudo que o manifestante universal diz e faz é sabedoria absoluta, está em harmonia com a realidade. Se algumas pessoas não compreendem o significado secreto de um de seus mandamentos ou atos, não lhe devem fazer objeção, pois o manifestante universal age segundo sua própria vontade. Quantas vezes acontece quando um homem de grande inteligência e perfeita sabedoria faz uma coisa,
que outros incapazes de compreender a razão de seu ato se admiram de haver um homem sábio falado ou agido de tal maneira. Essa oposição deriva da ignorância de tais pessoas. A sabedoria do sábio é pura e isenta de erro. Da mesma forma, o médico perito, ao tratar o paciente, faz o que deseja, e o paciente não tem o direito de fazer objeção. O que o médico diz e faz está certo. Todos devem considerá-lo a manifestação destas palavras. Ele faz o que deseja e manda como lhe apraz. Certamente, o médico fará uso de algum medicamento contrário às ideias de outrem, mas àqueles não versados na ciência e na arte da medicina é vedada a objeção. Não, em nome de Deus, todos devem ser submissos e cumprir tudo o que o médico perito manda. Assim, o médico hábil faz o que deseja e os pacientes não participam deste direito. Deve-se verificar primeiro a habilidade do médico, mas uma vez estabelecida esta, ele faz o que deseja. De igual modo, quando o comandante-chefe de um exército é sem rival na arte da guerra, no que ele diz e manda, faz o que deseja. Se o capitão de um navio é proficiente na arte da navegação, em tudo o que diz e manda, faz o que deseja. E como o verdadeiro educador é o homem perfeito, ele faz o que deseja em tudo o que diz e ordena. Em suma, é este o significado de ele faz o que deseja. Se o manifestante diz alguma coisa, dá uma ordem ou realiza um ato, e os crentes não compreendem sua razão, ainda não se lhe devem opor, nem por um simples pensamento sequer, procurando saber por que ele falou assim ou procedeu de tal modo. As outras almas, abrigadas à sombra dos manifestantes universais, submetem-se àquilo que a lei de Deus ordena, não devendo dela se desviar, nem pela largura de um cabelo. Com a lei divina, devem elas conformar seus atos e suas palavras. Pelo mínimo desvio serão responsáveis, e na presença de Deus serão reprovadas. Certo é que não participam do direito de ele faz o que deseja, pois esta condição é peculiar aos manifestantes universais. Assim Cristo, oxalá meu espírito lhe seja sacrificado, foi a manifestação destas palavras, ele faz o que deseja. Mas os discípulos não compartilharam desta condição, pois estando à sombra de Cristo, não puderam desviar-se de seus mandamentos e sua vontade.